E aí, Diego, posso estar usando na minha impressora tinta similar, paralela, compatível ou não? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com você mais de 12 anos de chão de laboratório, convivendo no dia a dia com N problemas ligados à mistura de formulação, o uso de tintas paralelas, a mistura das tintas similares paralelas com as originais e como sim você pode usar tinta paralela similar sem que você tenha problema no teu equipamento. Antes da gente ir adentro nessa questão e clarificar, elucidar tudo isso que envolve o uso de tinta similar e compatível, eu não posso deixar de te pedir uma força para viabilizar todo esse nosso trabalho aqui no YouTube. Então não deixa de curtir, de se inscrever no canal, aperta no sininho para você sempre receber as notificações quando a gente lançar um novo vídeo com um novo conteúdo feito para contribuir na tua jornada e na tua experiência com as impressoras. E o primeiro ponto que eu levanto quanto ao uso de tinta similar e paralela e que a gente já precisa aqui aniquilar com essa questão, em hipótese alguma você vai misturar tinta. Se na tua impressora você inicializou ela com tinta original, com aquela tinta que veio junto com a impressora, você não pode comprar uma outra tinta no mercado e simplesmente ir lá e abastecer o teu tanque, sendo que ainda tem algum resquício da tinta anterior que você vinha utilizando. A tinta original é construída, formulada com uma grade de componentes, com um tamanho resultante de partícula lá na cabeça de impressão. E essa nova tinta que você está inserindo na impressora, seja ela uma paralela de terceira, segunda, primeira linha, sim, da mesma forma que nós temos combustíveis de carro aí das mais diversas qualidades aí, a comum, a aditivada, a de alta octanagem, mesma coisa nós temos também dentro do universo das tintas. A gente tem as tintas standard, que são as tintas mais simples, mais baratas e que podem sim ser usadas em determinadas aplicações sem menor risco de dar problema no equipamento. Mas se você submeter essa tinta a uma aplicação diferente, se você é um usuário doméstico, uma periodicidade de acionamento da impressora diferente, você vai ter problema com essa tinta. Então esse vídeo eu estou fazendo aqui para te trazer clareza, para promover a melhor experiência com o teu equipamento. Matada essa questão, a gente não mistura tinta, a gente vai entender quando é que eu posso entrar com uma outra tinta. Estou com duas impressoras aqui, uma L4160 e uma L4260, uma máquina nova que eu nem abri ainda, nem tirei do lacre, que ela veio do cliente, o cliente comprou na internet, trouxe para o meu laboratório para que eu fizesse toda a inicialização. Porque sim, as impressoras tanque ela tem um probleminha na hora da inicialização, se você fizer ela de forma automatizada, conforme manual, você está muito suscetível a problemas já logo desde o teu início do uso do equipamento, porque fica um pouco de ar ainda no sistema e esse ar gera falhas de impressão e pode te trazer vários problemas. Inclusive é uma das maiores causas hoje de acionamento de garantia, é uma dor de cabeça aí para os fabricantes. Consome um monte de tinta, baixa o teu nível de tinta, vai fazer com que você tenha que comprar mais cedo a tinta de reposição e ainda não fica bom o teu sisteminha aí. Então os clientes compram o equipamento novo, trazem para que eu faça toda a pressurização e inicialização manual, garantindo nada de ar dentro do sistema. E o mais legal, a gente faz com que a máquina inicialize sem tinta, garantindo que aquela tinta que vem para o cliente na inicialização, ele consiga usar com totalidade, preservando a saturação das almofadas da impressora e postergando a necessidade de tinta de reposição na máquina. Essas impressorinhas aqui em questão, uma delas está com a tinta original, mas vem enfrentando problemas, porque essa máquina aqui, a linha 4160, 4150, 4260, já são as impressoras que vêm com preto pigmentado. E o preto pigmentado, a tinta pigmentada para um usuário doméstico, com um acionamento moderado, com uma frequência menor de impressões, é um problema. É uma tinta mais densa, com tamanho resultante de partícula maior que a corante, que é uma tinta base d'água, uma tinta que dá menos manutenção. Quem tem esse hábito, esse perfil de usuário, não deve usar esse tipo de equipamento com a tinta original pigmentada. Ou parte para uma outra impressora, que é a série de entrada, uma série inferior a essa, que o perfil de cores é todo ele corante. E aí já vem uma grande questão aí. Já pensou, você tá com essa tua impressora aqui no escritório, num comércio, onde você tem um volume de impressão condizente com a aplicação da tinta pigmentada, mas aí você vai na papelaria, vai na loja de informática, vai no Mercado Livre e compra a tinta de reposição baratinha, aquela tentação. E aí vem a tinta,
é uma tinta corante, que a maioria dos fornecedores não tá nem aí ligando se vai dar problema ou não na tua impressora, e eles vendem a tinta corante porque a tinta corante é de menor custo e eles vão conseguir estar posicionados no mercado com uma tinta com certa vantagem competitiva no preço. Porém, se misturar tintas de marcas diferentes, de mesma base, pigmentada, já dá problema, e problema sério. Imagina você misturar tinta pigmentada com outra base de formulação, a corante. Galera, é esse tipo de mistura que muitas vezes causa um dano irreversível na cabeça de impressão. Uma formação residual que muitas vezes a gente não consegue reverter. Então não faça isso. Então esse meu cliente aqui, por exemplo, que é um usuário doméstico e que só comprou esse equipamento aqui porque ele quer ter uma impressora com frente e verso automático, ele vai estar levando para casa uma impressora inicializada com a minha tinta similar, paralela, que eu tenho aqui na minha linha de tintas testada, onde eu consigo dar toda a garantia. O cliente vai perder a garantia original, mas eu tô dando a garantia a partir de agora para ele, por ele estar usando a minha tinta, e tá levando todo o equipamento preparado por mim, desde a inicialização, com dispenser, coletor externo de resíduo. Vou fazer uma série de melhorias nesse mecanismo que vem de fábrica com alguns probleminhas de construção. Então eu passo a dar toda a garantia porque eu tenho domínio e controle de tudo que está acontecendo e de como o equipamento saiu aqui do meu laboratório. E lembrando, está sendo utilizado a tinta paralela similar sem que tenha qualquer resquício de uma tinta usada anteriormente. Então aí você pode estar usando uma tinta similar. E Diego, nesse caso aqui também vai ser usado a minha tinta. Eu vou estar fazendo todo o pacote de melhorias nessa máquina. Mas eu só posso entrar com uma outra tinta, no caso a minha tinta similar paralela, depois de fazer todo o esgotamento de tinta e a lavagem do sistema, a descontaminação. E aí não vem com conversinha mole, tá? Não existe meia descontaminação. Tem gente que fala, não, Diego, vou esgotar, vou usar tudo, vou mandar um monte de limpeza de cabeça de impressão para ele expelir toda a tinta e aí eu entro com uma nova tinta que vai estar descontaminado. Galera, vocês não fazem ideia de como é que é o sistema de tinta dentro da cabeça de impressão. Ela tem filtros, ela tem microcapilaridades ali e vai ficar resquício de tinta ali. A hora que misturar com a chegada da próxima tinta, você vai ter problema. Ainda mais se você está usando uma tinta pigmentada, você vai entrar com corante, ou você quer preparar a tua máquina com tinta sublimática. Galera, é caixão para tua impressora fazer esse tipo de mistura, não dá. Então se você quer usar uma outra tinta, ou já inicializa ela com a tinta paralela, se certificando que é uma tinta de primeira linha. A variedade de marcas hoje é muito grande no mercado, a gente tem sim tintas de terceira, segunda e primeira linha. Então cola aí num técnico e alguém que manje de tinta e vai poder te direcionar para você ter a melhor experiência com o teu equipamento. Coisa que é tão difícil hoje, é tanta informação, tanto ruído, tanta gente experimentando absurdos aí porque deu certo em determinada situação, prolifera essa informação para outros que estão numa situação completamente diferente e a caca tá feita, a experiência vai ser ruim e aí não adianta culpar a impressora, o sistema de tinta, o bulk, que é ruim. Não, não é. Você simplesmente negligenciou aquilo que é fundamental. Fazer coisas que, em primeiro ponto, faz sentido fazer, em segundo, coisas que outros já fizeram, em segundo lugar, coisas que técnicos, gente que entende, que tá todos os dias no chão de laboratório convivendo com experiências de coisas que deram errado e de como a impressora funciona bem e vão estar podendo te apoiar aí. Então colhem alguém que vai poder te instruir legal para você ter a melhor experiência com o teu equipamento. Então você quer fazer uso de uma tinta similar ou inicializa ela, tá? Já com a tinta similar e se certifica de comprar sempre no mesmo lugar. Não compra num lugar onde o teu fornecedor, onde o dono da loja, ou o site, ou o vendedor de marketplace, ele não possa te garantir e você se sentir seguro de que a próxima tinta que você vai estar comprando é a mesma formulação. Isso tem muito hoje. Eu aqui, Diego, tenho a minha marca de tinta, só que eu não fabrico a tinta. Eu bem que poderia, e toda semana eu recebo aqui oferta de um novo laboratório, de um novo fabricante, que eu poderia estar baixando o meu custo, oferecendo uma tinta diferente para o meu cliente e tendo uma margem melhor. Só que eu não faço isso, porque o meu tá na reta, eu dou garantia do meu equipamento, eu dou garantia do meu serviço, da tinta que eu vendo. Eu estou preocupado com a melhor experiência possível do usuário. Então eu preciso sempre me certificar que a tinta que está chegando para mim é a mesma série, o mesmo modelo, ou seja, que tem uniformidade com o lote anterior que eu forneci para os meus clientes. Então a gente não fica trocando de fornecedor, a não ser que faltou, a fábrica fechou, aí eu tenho que trazer a máquina do meu cliente para dentro, lavar todo o sistema, descontaminar e entrar com a nova formulação e dali para frente sempre fornecer a mesma tinta. Aí sim a gente vai promover estabilidade de trabalho e uma boa experiência com os equipamentos. Do caso contrário, não tem como. Então você quer usar a tua tinta paralela,
quer baixar custo, poxa, a minha demanda aqui não é... Quando eu devo usar a tinta paralela, quando eu posso, quando a original não se faz necessária. A tinta original ela é uma tinta feita com tecnologia de ponta pelo fabricante. São tintas feitas numa estrutura laboratorial invejável e que condiz com o valor da tinta, que é mais alto, mas que entrega resultados que somente a tinta original entrega. Fidelidade de cor, a resistência UV, a pericibilidade, ou seja, a durabilidade da tinta, o quão ela está suscetível à agressão de micro-organismos, impurezas e o quão rápido ela reage a isso, perdendo propriedade. Então a tinta original ela tem o porquê de ser mais cara, mas hoje nós temos tintas de primeira linha similares, tão boas quanto, se não melhores em alguns aspectos, na verdade em vários aspectos a original. Então tem aplicações, eu tenho clientes de personalizados, por exemplo, que precisam de um tom exato, precisam imprimir determinada mídia, que só a original vai entregar aquele resultado específico. Mas se você é um usuário doméstico, trabalha no comércio, escritório, a tua tiragem ali não precisa de fidelidade absoluta de cores, não precisa de uma resistência UV por estar sendo impresso num papel especial, não faz sentido você pagar mais caro, sendo que tem opções de qualidade que vai preservar a vida útil do teu equipamento e vai te dar uma boa experiência. Nesse caso, se você usou já uma outra tinta original que veio com a máquina e você quer partir para uma tinta que vai promover economia dali para frente, você precisa descontaminar a tua impressora. Leva até um técnico, ou você mesmo, se você tem o tino técnico aí, conhece da estrutura do funcionamento da máquina, você vai ter que desmontar o sistema de tinta, lavar reservatórios, mangueiras, o damper, que é o pequeno reservatório ali acoplado à cabeça de impressão, que é a disponibilidade imediata de tinta para a cabeça de impressão fazer o papel dela, que é a reprodução da imagem no papel ou na mídia. Descontamina tudo aquilo ali, aí você entra com a nova tinta, pressuriza sem deixar nada de ar no sistema e vai rodar com a tua máquina que você vai ter uma boa experiência, tá bom? Levando em conta esses aspectos, não tem erro. Pô, Diego, sou técnico, já fiz tudo isso, cara, mas mesmo assim impressora falha ou coisa assim. Como eu bem falei no início, em alguma parte do vídeo aqui, essas máquinas têm alguns probleminhas de construção no sistema de tinta, na bomba peristáltica, no bocal de acoplamento ali do sistema de limpeza da máquina, tem problema no labirinto do respiro, problema de construção do reservatório. O damper também não veio com dimensionamento e com a construção ideal, então a gente faz a troca dele muitas vezes. Então se você tiver ainda assim tendo problemas de falha, tá ligado a isso. E aí o teu nível técnico tem que ser maior para você conseguir corrigir essas questões. Se você não tem esse conhecimento, procure alguém que tenha, tá bom? O vídeo de hoje foi pra gente elucidar essa questão das tintas, que tem gente, tem vendedor, tem fabricante dizendo não pode misturar. Galera, não adianta. São mais de 13 anos atuando com impressoras e todos os casos de falha, todos os casos de uma má experiência com equipamento tá ligado à mistura de formulação. Mais cedo ou mais tarde, umas tintas reagem antes, dão problema antes, outras em algum momento vai dar, tá? Umas é nas primeiras semanas, outros é dali a 2, 3 meses, e aí sim depende muito da qualidade da tinta, mas em algum momento você vai ter problema em decorrência dessa mistura. Como o meu papel, o meu trabalho e a minha missão é levar as pessoas uma melhor experiência com seus equipamentos, com as impressoras, comigo não tem meia descontaminação, não tem servicinho meia boca. Ou a gente faz a coisa bem feita, ou mais cedo ou mais tarde você vai ter uma experiência nada legal com elas, tá bom? Espero que esse vídeo te traga clareza, elucide aí a tua ideia quanto, posso usar tinta similar, posso não? Sim, você pode usar sem problema nenhum, desde que você faça tudo isso que a gente abordou nesse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, fica sempre ligado. Lembrando, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e acionar o sininho ali das notificações para cada vídeo novo que a gente subir aqui no YouTube, você receber a notificação, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo das impressoras. Lembrando, o nosso papel aqui e o nosso conteúdo ele é voltado a produzir uma melhor experiência tua com os equipamentos. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!